o princípio da osteopatia, do estilo, que é observar, né? Então, é acolher, escutar e observar. Eu vejo muitos colegas afoitos e querem resolver, e não escuta, não observa os sinais do paciente. Existem pacientes que chegam, eles só precisam falar. Ele falar é um tratamento, né? Outros, ele tá com a dor no ombro, mas o útero, por exemplo, precisa ser tocado, aquela cicatriz de cesárea que não foi bem digerida precisa ser tocada. Então, eu acho que o osteopata mesmo, ele é um bom observador. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao podcast Além da Gestão. E nós vamos falar muito sobre osteopatia. Esse podcast é uma realização do Instituto Fabiana Carvalho, uma empresa especializada em treinamentos, mentorias e análise de perfil comportamental para empreendedores, empresários, para a sua equipe, enfim, uma empresa especializada em desenvolvimento pessoal e profissional. Quero agradecer imensamente ao patrocinador desse episódio, Mamba Produtora Audiovisual, que é uma empresa especializada em produção de vídeos empresariais, desde institucionais até videoaulas, podcasts e acompanhamento de obras. Conta com um estúdio profissional na cidade de Itu e está pronto para te atender. Muito obrigada. E voltamos aqui com a nossa convidada, Cibele Betti, ela que é especialista e fisioterapeuta, especialista em osteopatia. Si, muito obrigada pela sua presença aqui no podcast. É uma honra ter você aqui, viu? Eu que agradeço, Fabi, o convite. A honra é minha de poder estar conversando um pouquinho com você e com os ouvintes a respeito da osteopatia, da vida e de organização, né? Muita coisa, né? Muita coisa. Conta pra gente um pouco da sua carreira, esse. Para quem não sabe, eu sou pedagoga antes da fisioterapia. E depois da formação da fisioterapia, eu fiz a especialização em osteopatia. Concomitante o mestrado em anatomia na Unicamp. Agora estou fazendo doutorado também em anatomia e acabei de fazer um mestrado pela Universidade de Salamanca em PNI, que é a psiconeuroendócrina imunologia, que a gente fala que é a pedra que faltava no raciocínio osteopático. Perfeito, Cê. Fala aqui pra gente um pouquinho o que é osteopatia, então, e o que difere da fisioterapia tradicional, por exemplo. Tá. A osteopatia, ela foi fundada, né, foi criada pelo Dr. Steele nos Estados Unidos no final do século XIX e o objetivo dela é buscar a causa do problema. A fisioterapia, ela vai tratar a dor. Uma dor no ombro vai apagar um incêndio. A osteopatia vai buscar o porquê daquela causa, né? Então, uma dor no ombro é um grito do corpo. Por que dói o ombro? Pode doer por uma própria inflamação no ombro, uma disfunção de fígado, de ATM, de aderência do pulmão, uma cicatriz. Então, nós vamos buscar para trabalhar a causa. Ela costuma ser efetiva, né? E ela vê o indivíduo como um todo, e não só como um ombro, uma dor no ombro, uma dor na lombar. Ela vê esse indivíduo como um todo. Então, é o biopsicossocial envolvido, corpo, mente e espírito. As 3 esferas integradas. Então, há pacientes que a indicação é fazer exercício junto, é rever a alimentação, ajustar a alimentação, o sono extremamente importante, e às vezes até a espiritualidade, né? Não religião, mas a espiritualidade nesse conceito como um todo. Precisa o tripé estar equilibrado, senão a gente cai. Muito legal. E lembrando que é só terapia manual, né? Só. Não tem equipamentos. Não, só as mãos, né? A gente tem a abordagem hands-on e hands-off. Hands-on é unicamente mobilização, stretching, manipulação, e hands-off engloba essa outra abordagem mesmo de orientação, de indicação, né, para um profissional, indicação para o psicólogo, indicação para nutri, essa abordagem mesmo holística do indivíduo.
E usando esse exemplo do ombro, né, como você falou, que pode ser a questão da ATM, o que exatamente poderia ser caso fosse da área da ATM, da região da ATM? Poderia ser o apertamento, então pessoas que apertam muito os dentes, cria uma O tensão na bruxismo, musculatura, isso, uma tensão na musculatura e tem músculos que se relacionam com a escápula e sim. consequentemente com o ombro. Então Uhum. por isso que o do porquê da minha formação em anatomia, né, da da pós-graduação em anatomia na Unicamp, porque a osteopatia ela não tem como se dissociar da anatomia. Uhum. Além disso, os estudos recentes mostram que uma alteração da microbiota oral pode repercutir no ombro. Como? Existem bactérias da boca que foram encontradas nas disfunções de ombro, em capsulite adesiva, em tendinite. Eles encontraram 4 bactérias, 2 são do ombro, uma da pele e uma do intestino. Essas bactérias elas gostam de tecidos avasculares como a cápsula articular. Então, a saúde da boca é imprescindível. E, ao mesmo tempo, quando eu tenho essa desbiose oral, eu tenho o bruxismo, porque eu desequilibro o pH, uma estimulação pela aferência trigeminal, e aí eu começo a apertar os dentes. Nossa, Então, é muito legal. tudo integrado, né? Sim, sim, Tudo de forma sistêmica, né? sistêmica, exato. Completamente diferente da fisioterapia tradicional, que por mais que seja na área da ortopedia, ele vai avaliar, trazer um diagnóstico e muitas vezes optar por um tratamento mais na parte de equipamentos, né, Exato. algo mais focado nisso e às vezes poucas mobilizações, no máximo aí uma liberação de fáscia, É, né, uma exato. coisa mais light, vamos É. dizer assim, né. E, Si, o que te motivou a seguir essa área da osteopatia? Então, quando eu me formei, eu comecei com o RPG, né, a Reeducação Postural Global, e os meus atendimentos faltava algo, né. Eu sempre gostei muito de estudar e tudo, e realmente eu não conhecia a osteopatia. E aí um dia conversando com uma colega na clínica, ela falou: "Olha, você gosta de estudar, vai estudar muito anatomia, tem essa osteopatia aí". E aí eu fui meio assim, na ânsia de conhecimento e de tentar trazer alguma coisa. Na minha primeira aula foi maravilhosa, né, foi um grupo de 50 colegas, e quando o professor deu a aula, eu fiquei encantada. Aí voltando, cheguei em casa, né, me perguntaram: "E aí, o que que você achou?". Eu falei assim: "Olha, eu não entendi nada, mas é isso que eu quero fazer o resto da minha vida", né, porque eram conceitos muito novos, e ao mesmo tempo é uma formação de 6 anos, uma pós-graduação de 6 anos. Sim, muito tempo, É né. muito tempo, eu tinha minha filha com 6 meses, então aquilo era a minha motivação. "Puxa vida, é isso que eu quero fazer". E cada seminário que eu ia e me aprofundava, e aí aplicava, via os resultados, "Não, e é isso, e é isso". E realmente, ainda é isso que eu quero fazer até o final dos Que meus bom, dias. né. Ainda mais depois de 2 mestrado e um doutorado, É, né, da é. área. Exatamente. Então, eu até falo com os alunos isso, né, o que me motiva é ir na segunda-feira trabalhar, e não sexta quando acaba. Então ainda é motivador, né. Além de você ter descoberto aí o seu propósito, né, durante esse tempo que você está focada na osteopatia, qual foi o caso, assim, de sucesso que te surpreendeu? Ai, Fabi, são tantos os casos, né, muitos casos, mas eu acho que uma vez, não faz muito tempo, uns 2 anos mais ou menos, nós atendemos um senhor que eu faço a supervisão de estágio em osteopatia, né, em Campinas, na rede pública. Então, esse senhor tinha muita dor no joelho, etcétera, e eu orientei o aluno, né, "Faça assim, assado, não sei o quê". E aí passou um tempo, a família dele veio. E aí eles falaram: "Olha, nós viemos aqui para agradecer o que vocês fizeram pelo meu pai, porque vocês não só curaram, aliviaram as dores dele, mas vocês repercutiram numa família. Era impossível o convívio com ele, ele ficava mal-humorado, ninguém conseguia conversar com ele, e ele, sem a dor, ele voltou a ser o nosso pai. Então nós viemos aqui agradecer". Então, para mim, isso é um caso que e é isso, né, quando você tá com o paciente, é além do paciente.
é no trabalho, é na família, é a relação dele com os filhos. Então, a dimensão, às vezes, a gente não tem. Não tem preço, Noção né? da dimensão do que a gente chega e não tem preço. Eu imagino. Para você dar aula também é um propósito? Você considera que é algo que mexe muito com você? É, porque na verdade, assim, já tinha esse espírito, né? Por isso que eu fui para a pedagogia, ficou adormecido. E aí, durante a formação, tinha aquele desejo, era um sonho, mas até um desafio, porque com criança pequena, os professores, todos homens da escola de osteopatia até então no Brasil, homens, depois entraram duas mulheres sem filhos, e aí você fala, puxa vida, como que eu, mulher, com criança pequena, vou dar conta, né? Aí a gente faz uma prova bem difícil, etc. E, assim, foi inacreditável. E foi uma conquista da família, né? As crianças vibraram muito. E é isso, a cada vez que eu vou dar essas aulas, não tem preço, né? O reconhecimento, você estar ali, você passar a clínica, a teoria, a ciência e ter o reconhecimento dos alunos e saber que esses alunos vão atender pacientes que vão repercutir em outras pessoas. Então, é muito grandioso. E é muito legal você trabalhar tanto na parte clínica como na parte acadêmica, porque uma coisa completa a outra, né? Exato. Eu conheci professores que trabalhavam só na parte acadêmica, que não tinha a vivência prática. E faz muita diferença, porque às vezes o que está na teoria, na prática a gente vê que não é exatamente daquela maneira, né? E a gente se surpreende com vários casos, né? Sim. Na prática. Sim, você tem exemplos para acrescentar, como a osteopatia tem as posições para manipulação, aí você, não, mas essa mão não funciona, é assim que está descrito, mas não é bem assim que funciona na prática, é esse jogo do paciente, tudo isso tem que ter a parte clínica, né, não é só a teoria. E como você concilia, né, esses atendimentos clínicos, mais a questão das aulas, como que você equilibra tudo isso? Então, Fá, eu acho assim que faz parte do objetivo de vida, né? Então, esse é o meu objetivo. Mediante isso, é tração planner, né? Eu procuro atender no consultório enquanto as crianças estão na escola, né? Quando eles saem da escola, função mãe, motorista, e vai para o taekwondo, e vai para a natação, né? E as aulas acontecem aos finais de semana. E aí, assim, normalmente é um por mês. Também, como eu tenho uma filha adolescente, eu tento encaixar com a agenda dela. Vai ter um show, mãe, que eu quero ir. Beleza, então eu não vou. Vamos conciliar tudo para que Porque você tem um momento mãe também, né? tenha um Não dá para momento deixar de mãe. lado, né? Exato, e ela também não pode se privar de ter a vida de Sim, adolescente, etc. sim. Então, assim, o segredo é a organização, eu acho, né? Uhum. Você se organizar que dá para fazer tudo um pouquinho. O importante é você viver bem, feliz e conseguir equilibrar os pratos, né? E senão a Exato. gente não faz nenhuma Não. coisa e nem outra. Não, Trabalhar é muito bom, atender é muito bom, mas a gente precisa também focar na família, claro. no lazer, que faz Claro. parte da nossa vida, da nossa saúde como um Exato, todo, né? exato, Fá. E como você tem alguma vivência, alguma coisa que aconteceu ao longo, né, do seu mestrado, do seu doutorado, que impactou você positivo ou negativamente? Porque eu pergunto isso porque das pessoas que eu converso, que fazem mestrado, doutorado, ao longo do percurso tem algumas decepções, né? Às vezes com o orientador, ou às vezes até mesmo com a pesquisa que está desenvolvendo. Você teve alguma coisa que você... Sempre acontece, né? Bom, quando eu fui fazer a entrevista com o meu orientador, um senhor já, né? Ele baixou o óculos assim, só me disse: Você tem certeza, menina, do que você quer? Eu, tenho, né? Morrendo de medo, porque Era o senhor, mestrado? o senhor imponente e tudo, e eu já sabia de todo o know-how que ele tinha na área de anatomia, de cabeça e pescoço, de eletromiografia, então era um sonho fazer com ele. Então, eu falei, bom, se for, né?
E realmente eu fui aprovada. E todas as vezes que eu ia na estrada, eu estava rezando, porque ele era meio oscilava, né? Um dia estava bonzinho, outro dia não. Então, eu não sabia o que me esperava. Mas aí, pouco a pouco, eu fui conquistando e ele foi também vendo que não estava de brincadeira, etc. E o professor Fausto Berzi, e assim, virou um pai, né? Ele faleceu há um ano e assim foi uma comoção na família importante, mas daí defendi o mestrado durante a pandemia e o doutorado segui com ele. E tava aquela história do projeto, pandemia, aí o que nós vamos fazer? Eu queria fazer uma coisa e ele não estava muito de acordo, e aquela discussão, e aí ele foi hospitalizado. Aí agora, né, o que vai acontecer? Aí ele foi para UTI, saiu da UTI e foi pro quarto. Aí a esposa dele falou: a primeira pessoa que ele ligou foi para você. Você faz o favor de dar um jeito nesse projeto. E era o projeto de anatomia. Era o projeto do doutorado, né, de anatomia. E aí, tipo, algumas horas depois foi pra UTI e aí veio a óbito, né? Então, assim, o que me surpreendeu era, ao mesmo tempo, o carinho que ele tinha, a severidade de um pai, da educação e tudo, e a preocupação, né? Sim. Estar em uma UTI, lembrar, me ligar, e aí ele já alinhou quem seria a minha orientadora substituta. Eu não sabia. Aí ele ligou para ela, algumas semanas depois ela entrou em contato, falou: olha, o professor ligou e me pediu para ser sua orientadora, né? Então, assim, esse cuidado com o outro, isso, para mim, o professor Fausto deixou muito mais como mestrado e o doutorado. E como é para você, assim, finalizar esse projeto com uma pessoa tão importante, que você admirava tanto, assim, nessa área? Fabi, sim, quando eu for fazer a defesa, com certeza vai ser uma homenagem, né? É uma pessoa que me emociona e muitas vezes eu tô lendo, ou o tato com os alunos, sabe? Eu me espelho muito no Legal, professor Fausto. legal. Muito, sou muito grata. É bem emocionante mesmo. Assim. Sim, para a questão da sua clínica, né? Como você vê ela daqui 2 anos, daqui 3 anos, em termos de inovação, de tecnologia, o que você pretende trazer para a parte clínica? Fabi, eu acho que esse mundo virtual, esse mundo online, né, tá aí, não tem como negar. Então, já comecei a fazer alguns atendimentos online, né, não exclusivo da osteopatia, porque a osteopatia mesmo tem o hands-on, mas esse hands-off que engloba a PNI, que é a psiconeuroendócrina imunologia. Então, isso é uma frente. Depois tem alguns outros projetos, né, de aula, de mentoria, para profissionais que eu tenho um paciente. E agora? O que eu faço? Né? Você atuou. Parecem uns abacaxis que, às vezes, o recém-formado, ou até quem já é formado, mas não tem ferramentas. E agora? O que eu faço? Uhum. Né? Então, já tem alguns projetos acontecendo nessa linha e que é muito enriquecedor, né? Tanto para o mentorado quanto para mim, porque às vezes você vai lá buscar também junto. Então, isso é uma área bem interessante aí que está acontecendo. E você pretende, né, em termos de esteira de produtos e serviços, você pretende ter também, além da mentoria, que você falou, algum curso digital, alguma coisa que você possa tá indo mais para essa área de Sim. Tá tudo ainda no papel, né? Já tenho as ideias. Agora, o meu objetivo principal agora é acabar mesmo o doutorado, para me sobrar um pouco mais de tempo e para preparar um material aí que vai auxiliar os profissionais. até porque na sua área é importante, né, você ter um curso, você ter uma mentoria, você ter, sei lá, uma masterclass, um e-book, que possa auxiliar e ajudar ainda mais os seus alunos, né? Sim, com E certeza. não deixa de ser um trabalho que você consiga ter, né, um lucro aí, vamos dizer assim, independente de você estar atendendo ou não, Exato, né? exato. Ainda mais com o vasto conhecimento que você tem na área, eu acho que isso é importantíssimo, né? Sim. Com relação à sua clínica ainda, né? Quais são os desafios de você gerir? Porque você atende, mas tem outros profissionais também que você aluga a sala, né?
Tem algum desafio que você muitas vezes... Isso tem, né, Fabi? É aquilo, a gente fez a formação e não teve nada relacionado à gestão, à administração, ao financeiro, nada, né? Eu acho que em todas as formações deveria ter, tanto quanto psicologia, como alguma cadeira de administração, porque a gente sai ali, eu sei atender, tá, e o resto, né? Meu contador sofre, coitado, né? E o resto? E o recibo? E como que calcula isso? A gente não tem, né? Então, no começo foi bem sofrido, né? Era só produzir, trabalhar, tratar, mas e o resto? Então, fui um pouco por conta, estudando. A gente até lembrou aí de um grupo de estudos que nós participamos, que você desenvolveu na pandemia, que foi maravilhoso, né? Que a gente lia os livros, discutia. Teambook, nossa, verdade. E foi maravilhoso, porque, assim, muitas fichas caíram, né? E não é só a clínica, é gestão pessoal, é a gestão da casa, é a gestão dos filhos, é isso. Né? É planejamento, é planner daqui, planner dali, e seguir o planner, e não deu certo ir rever, enfim. Então, isso me ajudou muito, né? Mas eu reservo um tempo da minha semana para essa gestão administrativa, da organização, né? Da clínica também. Então, mas é o desafio. Isso que você falou é importante, porque na graduação, pelo menos na minha época, eu me formei em 2004 em fisioterapia. Eu não tive nada de gestão, nada de finanças, nada de empreendedorismo, nada. E tem até um amigo, o meu consultor financeiro, que ele terminou agora um MBA e ele defendeu, ele fez um artigo científico mostrando justamente isso. Em 66 universidades ainda não existe o conteúdo sobre empreendedorismo, finanças, e aí você sai, né, técnico daquilo, mas sem capacidade para gerir seu próprio negócio, né, vamos dizer assim. E aí, muitas vezes aprende na dor, na raça, né, que é o meu caso quando eu tinha clínica. Foi então, tudo na raça. E aí a gente vê profissionais ótimos que se perdem porque não sabe administrar, ou ainda, né, você não sabe, contrata alguém, fica numa economia, né, de contratar um profissional especialista. Então, às vezes, não, vou contratar alguém para que faça esse trabalho. E olha, isso que você falou é importante, porque eu atendo muitos profissionais que têm, assim, um currículo impecável, um conhecimento magnífico naquilo, e se sente frustrado, muitas vezes está querendo sair da área, outros estão em depressão, porque ele acha que é a capacidade dele, e não é gestão. É gestão. É gestão, né? E não consegue vender, não consegue mostrar ali o valor do seu trabalho. E tudo isso é estratégico, né? Tem metodologia, muitos acham que a administração é difícil e não é. Eu sei porque eu vim da fisioterapia, fiz a transição e comecei a estudar do zero, né, administração. Então, hoje eu falo, é mais fácil do que as pessoas imaginam. Tem metodologia, é simples, não precisa se aprofundar, porque nós não temos uma indústria, algo gigantesco, né, que demanda tanto assim. Então, é simples, só precisa ter paciência e vontade, né, de querer aprender para que você possa aplicar no seu negócio. Então isso é importante. E da gestão, né, da sua clínica, o que é mais desafiador para você em termos desses profissionais que atendem no seu espaço? Como são salas alugadas, né, acaba facilitando um pouco essa administração. Mas eu acho que é a relação interpessoal sempre, né? É uma equipe boa, uma equipe que está agora, uma equipe excelente, bem integrada. Ai, que legal. Mas já passamos alguns perrengues, né? Sim. Então, pessoas que estão no grupo, né? Da vibração do espaço e tudo. Então, isso é um problema, né? Quando eu montei, que eu construí a clínica, vim para o Brasil, morava fora e voltei para o Brasil, a ideia era fazer um centro de saúde, né? Com profissionais X, Y, Z, e todo mundo trabalhar integrado.
Mas aí eu me assustei com a parte da administração. Então eu falei, opa, agora não dá. Eu já tenho que administrar 2 filhos, já tenho que administrar a carreira, a parte acadêmica, não, agora não. Então eu optei em fazer os aluguéis, né? Mas ainda assim, os profissionais que estão ali alugados, né, que são meus inquilinos, são profissionais escolhidos a dedo. Que bom, Não alugo para qualquer pessoa, porque vai destoar do grupo. com certeza. E é um espaço que você tem que se sentir bem quando você chega lá para atender, né? Exatamente. Eu e todos, né? Com certeza. Dos clientes que você atende, Si, como que você faz para reter e fidelizar, né, esses clientes? Eles veem a melhora, né, do tratamento, é feito um planejamento, né, então, você precisa vir a cada 15 dias ou 20, depois a cada 40, então é feito esse planejamento, e porque essa é a outra diferença da físio, né, a físio a pessoa vai, faz 10, 20, 30, 50 sessões. A osteopatia, por ela ser mais assertiva, então você avalia, trata as disfunções, deixa o corpo agir. E esse deixar o corpo não é amanhã que ele vai voltar, Uhum. não é daqui 5 dias, normalmente pelo menos 1 semana, 10 dias, 15 dias. E aí, tratei de novo, reavaliei de novo, então vamos ver como é que o seu corpo vai reagir. Então aí depende do caso e das condições que o corpo tenha para se curar, né. Uhum. Então, mais ou menos assim que funciona, né. E a maioria volta depois de quanto tempo, mais ou menos? Seja para fazer uma manutenção? 30, 40, entre 30 e 45 dias, né. Existem colegas que infelizmente vendem pacotes de osteopatia, e não dá para pôr um pacote. Entendi. É diferente de uma físio, de uma drenagem, é diferente. Não tem que fazer 10 sessões, cada caso é um Cada caso é caso. um caso, né. Existem casos que aqueles que você gosta de contar em aula, né, que é uma sessão, resolve, né. Mas existem casos que não, que é um paciente mais crônico, que depende do resto também, né. Então também é aquela via de mão dupla, que você vai fazer do que eu estou pedindo. E eu lembro que uma vez você falou que tem a fase, né, aliás, a possibilidade de você ir mais rápido ou você ir mais devagar, de acordo com a manobra, com a manipulação que você vai fazer, né? Normalmente as pessoas têm medo dessas manipulações, e opta por ir no mais, mais lento. A grande maioria não, né. A Não? grande maioria não, e porque o que acontece, né, vê-se muitos vídeos do YouTube, as manipulações, então assusta um assusta, pouco. né. Aham. Mas aí quando às vezes a pessoa tem medo, mas aí eu falo: "Olha, você pode ir de carroça, que nós vamos articular, etcétera, ou ir de avião". E à medida que ela vai tendo segurança, às vezes ela pede: "Ai, tá bom". E é sempre o respeito, né. Às vezes até ela fala: "Pode", e você vê a musculatura tensa, a cara, tudo, né. Não, opa, tá na hora. Então, tem isso, mas muito mais que isso, né, é realmente a confiança e ela comprar o que você está propondo nesse sentido de sono, alimentação, exercício, porque senão é enxugar gelo. Com certeza, é verdade. E nos seus atendimentos, você dá aula para muitos profissionais, tem várias pessoas se formando, né, cada vez mais em osteopatia, mas o que que você procura trazer para os seus atendimentos em termos de diferencial? Além, né, de toda a sua formação, do seu currículo, o que que você procura trazer? Ai, Fabê, eu acho que é o princípio da osteopatia, do estilo, que é observar, né. Então é acolher, escutar e observar. Eu vejo muitos colegas afoitos e querem resolver, resolver, resolver e não escuta, não observa os sinais do paciente. Existem pacientes que chegam, eles só precisam falar. Ele falar é um tratamento, né. Outros, ele tá com a dor no ombro, mas, o útero, por exemplo, precisa ser tocado, aquela cicatriz de cesárea que não foi bem digerida, precisa ser tocada. Então eu acho que o osteopata mesmo, ele é um bom observador. E aí só que para você estar observando, você tem que estar presente, Uhum. né. E às vezes a nossa mente vai ficar pensando lá fora e não sei o quê, que tem que buscar criança, que tá na hora, que não,
Aí é um trabalho, Uhum. né, que ao longo do tempo veio, assim, mesmo me policiando, que é o estar presente. Isso é fundamental, para sentir o que realmente a sua boca falou: "Eu tô com dor no ombro", mas o que que o seu corpo está pedindo? Uhum. E a osteopatia, ela vai trabalhar somente a parte osteomuscular? Não. Ou além de tudo isso, por exemplo, alguma alteração, alguma dor, por exemplo, na vagina, sei lá, alguma alteração pélvica, ela trabalha Sim, também? também, também. Isso é um equívoco, né, porque a palavra osteopatia remete osso, né, Uhum. só que não, na verdade, é esse busca integrada, né, Tá. e tem as manipulações viscerais, tem a craniana, que é excelente, assim, o efeito, a gente está vendo muito resultado com autistas, inclusive, Que legal. de drenagem craniana, né, é a minha área de estudo, na verdade, tanto do mestrado quanto do doutorado, cefaleias, etc. Então a gente vê muitos resultados. O ósseo muscular é o mínimo, Uhum. né, as causas estão muito mais vísceros e cranianas, Entendi. por conta da Sim. inervação dessa região e tudo. Muito legal. E sei, qual conselho que você traz, assim, para quem está na área da saúde, seja um fisioterapeuta, que vai empreender, né, ou que quer seguir a área acadêmica, que conselho você daria? Olha, Fabi, eu acho que a primeira coisa é você saber o seu propósito, né? O Ikigai é o mais importante, porque se você sabe o que você quer, você sabe qual caminho você vai tomar, né? E em segundo, é realmente essa parte administrativa, né? Você estudar gestão, empreendedorismo, a parte administrativa para você saber como você vai chegar, Uhum. né? A parte técnica você já teve na faculdade. Eu acho que isso é fundamental, porque senão é muita coisa, você se perde, né? Eu tenho grupos de estudo dos alunos que eu oriento, que eu falo, ó, essa aula vai ser comprar um planner e nós vamos pôr a sua vida no planner. Porque não adianta você querer estudar, atender, cuidar de filhos, tem que planificar isso, né. E toda essa questão financeira, né, da rentabilidade, de como fidelizar o cliente, eu acho que isso é fundamental. Eu ainda vou fazer o MBA. É importante, né, ou pelo menos uma mentoria focada nisso, né, Claro. porque vai trazer mais clareza em estratégias que muitas vezes você não está nem imaginando. Sim, Né, exato. você pode ali ter produtos e serviços dentro do seu ecossistema que vai te trazer uma lucratividade muito maior, independente de você estar ali com o cliente ou não, É, né. Então, tem que analisar essas possibilidades. E eu percebo também que muitos profissionais, independente de ser liberais, né, autônomos, enfim, eles não têm um modelo de negócio alinhado. é Quando verdade. você alinha o seu modelo de negócio, fica fácil de você elaborar sua esteira de produtos e serviços, precificar de maneira assertiva, para que realmente você consiga vender e ter lucro naquilo que você está fazendo. Porque, de outra forma, você acaba fazendo o que ama, mas você não ganha para isso. Que é o caso que eu te falei das pessoas frustradas que muitas vezes me procuram. E ela não consegue viver, né, do amor, vamos dizer assim, porque acaba se tornando um hobby, né, ela faz o que ela ama, mas ela não ganha para aquilo. Então por isso que eu falo que é importante você identificar o seu propósito, mas mais do que isso, é importante você trazer como eu vou ganhar dinheiro e sobreviver através do meu propósito, né, porque Exato. acho que isso é o que vai trazer a independência financeira, vai trazer a qualidade de vida que muitas vezes ela busca, vai trazer a possibilidade de viajar, de fazer o que até então ela não Sim, fazia, mas você tem como ganhar dinheiro fazendo o que ama, mas você vai ganhar muito mais se você entender sobre gestão. claro. Então, essa é a base que eu É, trago, sou suspeita para falar, mas é. mas é porque eu vivi os 2 lados, né, eu vivia o propósito da fisioterapia sem gestão, e vivo hoje o meu propósito com gestão, então a diferença é muito grande, e é isso que eu procuro trazer para os meus clientes, né.
Eu costumo brincar com os alunos no primeiro dia de aula, né? O que vocês estão aqui? Ai, por amor, para melhorar o paciente. Gente, no fundo, todo mundo tá aqui por um Pix, né, Fabi? Tem até figurinhas minhas com os Pix, né? Porque, na verdade, tem o amor, tem o propósito, mas a gente precisa sobreviver. Sim, com Né? certeza. Então, tem um certo preconceito falar de dinheiro e tudo, mas é Não importante. é uma ONG, né? Exatamente. E tá tudo bem, quem tem ONG vive, Sim, né? óbvio, Ok, mas claro. não é uma ONG, não é o caso. E Então, fora que você está investindo naquilo. sim, Tem tempo, tem o custo da formação. Então, lógico, tem que cobrar por isso. com certeza. Com certeza. Mas sim, amei a nossa conversa. Foi um prazer você aqui no podcast. Muito obrigado, né, pela sua presença, pelo seu carinho. Fiquei muito feliz em revê-la, que fazia tempo, né, que a gente não se via. E você quer deixar alguma frase, alguma dica de um livro, alguma coisa especial? Fabi, primeiro eu queria agradecê-la pelo convite, é sempre muito bom estar com você. E assim, deixar público a minha admiração, né, de você ter coragem de mudar de área, embora você gostava muito, né, da físio e tudo, era perceptível, e mudar e estar nesse sucesso. Então, eu acho que uma mensagem importante é isso, né, é você buscar o que realmente você quer e se aliar a bons profissionais, porque a vida é uma só, é um sopro, é muito rápido para a gente ficar fazendo o que não gosta. Exatamente. Ficar pensando na sexta-feira, no happy hour, sendo que a alegria está na segunda. Exatamente. Então, eu acho que é isso. Obrigada. Eu que agradeço. Saiba que é recíproco, que eu também te admiro muito, viu? E daquela live que a gente fez, que eu falei sobre como sair da zona de conforto, você de conforto não tinha nada, porque desde então você voou, né? Parabéns. Também, né? Parabéns. Muito legal. Obrigada por tudo. Eu que agradeço. E quero agradecer você também, que ficou até agora no nosso episódio aqui falando sobre osteopatia. Para quem quer seguir a Cibele, o Instagram dela é @CibeleBet. _ CibeleBet. É underline? Não. Cibele _Bet. É @Cibele _Bet. Isso aí. Se você também tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a Cibele vai responder para você, ok? Meu muito obrigada a todos então e te espero no próximo episódio.